Olá, gente, tudo bem? Então, tô voltando aqui, nosso terceiro momento já, a dobradinha da dobradinha do Entre Vozes 20 com a Tati. A gente vem conversando desde as 5 horas. Olá, oi Paula, que bom que você voltou. Que legal, gente. Que prova é essa, né? Nosso terceiro momento aí, Tati, já tô te chamando. Aqui eu tava falando, Tati, a dobradinha da dobradinha, né? Então, só sinalizando, a live começou originalmente, né? Às 5, estamos aqui, já tivemos a primeira parte, a segunda parte, estamos indo para uma terceira parte, né? Então, justamente porque é para finaleira, pra a nossa saideira aqui do papo de hoje, a nossa saideira, né? Então, o Diego, tudo bem? Acho que não foi tu, Diego, que chegou e disse, eu cheguei no finalzinho, mas a gente tá tendo uma dobradinha, né? A dobradinha da dobradinha. E igual tá tudo disponível, tá? Não se preocupe, quem quiser acessa, e aliás, deve acessar, né? A gente reforça, né, a questão dos contextos, então esse papo começou às 5, teve muita coisa que nos trouxe até esse momento aqui, né? Então, quem puder se interessar, acessa a qualquer momento e pode interagir com a gente também a qualquer momento também. Então, a Tati se dispôs, né? Eu ia de qualquer forma, que o tempo não foi suficiente, 2 horas não foram suficientes para dar conta, né, de todos os comentários e as perguntas, e isso é ótimo, é sinal que realmente tocou, né, e a gente fica bem feliz quando consegue também, né, Tati, esse momento de interação, né, de uma live que não se encerra também só em nós duas aqui que estamos debatendo, né? De poder dar voz para quem está aqui também junto, né? E eu sempre faço muita questão disso. Então, só que a grande delícia é poder fazer isso na tua presença, né? Então, tu te dispôs a ficar aqui com a gente, então te agradeço, né, por esse momento, né? Essa espichadinha que a gente está dando. Então, assim, sugiro, né, porque como foram muitos comentários, eu vou ler aqui a sequência, então, da onde a gente parou. Muito obrigada, gente, todo mundo que está voltando e ainda está aqui, tá? E for aparecendo. Então, dando sequência. Depois teve a Flávia, do Centro de Dança, Flávia Silveira. Ela disse o seguinte, fala, quer falar, Tati? Não, a Paula, tu já tinha lido o comentário dela, né? A Paula já, agora é a Flávia. A Flávia disse o seguinte, as sensações são intrínsecas demais, são viscerais. A entrega é imediata. A educação somática é um encontro com a consciência do nosso corpo. Deixa eu ver que aqui tem mais. Se tu quiser parar em alguma coisinha específica, é só me sinalizar, tá? Tá. Tati, porque aqui são comentários, então eu vou lendo igual. A Bethany demarcou coraçõezinhos aqui pra gente. A Samira também. Aqui não era só comentário. Minha experiência com a Flávia foi na pós da Sojipa e foi super bacana, assim. De novo, essa coisa de que a gente sente quando uma proposta reverbera em alguém, né? Ó o Julião. Uhum. Quando reverbera isso, é tão animador. Sim, Assim, muito, muito, muito. E aí a Samira disse o seguinte: uma não expressar pode ser uma expressão. Ah, sim, uma não expressar pode ser uma expressão. Eu acho que ela estava falando isso por aquela questão que a gente estava falando de não possível não expressar, né? Não ser expressivo, né? Sim, não expressar já é uma expressão, é como silêncio, né? O silêncio diz. O silêncio não é não dizer, o silêncio também diz. Ele também é potencial, né? Tem até pesquisas que problematizam justamente essa questão do silêncio. Silêncio também é comunicar, né? E aí, se a gente pensa isso na dança, também é super interessante. O que é o silêncio na dança? e que as Né? São pausas. as pausas, né? É não dizer não, né? Me lembrei da Cibele com a questão do vibrar, né? Não sei se a Cib tá aí ainda, mas
quando ela falou na questão do vibrar, né? Essa vibração interna que acontece, né? Ela pode não estar lá visível, ela não está ali explodida, né? Eu que estou usando esse termo, mas ela está lá dentro vibra, né? Então não silencia, né? Para mim não silencia. Não Isso me, silencia desse ponto de vista, né? Do silêncio absoluto, de um silêncio que não comunica, né? Desse ponto de vista que eu digo. me lembra, tem uma discussão em torno do trabalho do Merce Cunningham. O Cunningham, ele fez o quê? Ele tentou tirar toda a expressividade da dança. Ele estava preocupado justamente com a produção de sentido na relação com o público. Tem essa autora, é a Michelle Fevre, ela escreveu, ela é francesa, não lembro o nome do livro dela. E ela tem um título de um capítulo que tem essa frase maravilhosa, que fala do apetite semiotizante do espectador. O apetite semiotizante do espectador, o apetite de querer dar sentido do espectador. E que a obra do Cunningham, ela se trata, a obra do Cunningham se trata desse recuo, dessa não entregar, eu digo, não entregarei o sentido. Eu tô o que ele fez, né? Ele justapôs várias frases coreográficas no corpo, sem conexão uma com a outra, uma coisa para a cabeça, uma coisa para uma coisa para a coluna. Nossa, não sei. Em sequências sorteadas, com a coreografia colocada na hora da obra, a coreografia não, cenário criado para colocado na obra, a música com procedimentos da casa colocado na obra, tudo justaposto, sem querer constituir composição. Isso era a obra dele, né? E porque ele estava querendo tirar a expressividade carregada do lugar onde ele vinha. Ele tinha sido bailarino da Marta Graf. Estava respondendo esteticamente uma coisa dele, com essa necessidade de mostrar que o corpo e o gesto, eles têm uma existência em si mesmos, né? E assim existe essa discussão. Nada. A pergunta vai estar sempre ali, entender que é uma pergunta, né? É uma pergunta. É uma pergunta. E sim, e aí se a gente pensa em Laban, quando pensa na expressividade como uma categoria a ser analisada num movimento para o qual tu olha. Existem diferentes expressividades. Uma coisa é a gente dizer, como essa pessoa é expressiva, porque ela movimento com peso forte, porque ela agita os braços, porque ela fala alto. É pensar diferentemente, de diferentes expressividades, né? Enfim, por aí, né? Com certeza. Com certeza. A Sami está aqui com a gente desde o início e tantos outros aqui, né, gente? Muito obrigada. Muito rico isso. E aí a Sami, inclusive, disse o seguinte: fico pensando quanto isso lá naquele nosso primeiro momento, né? Quanto isso ainda é um processo para muitos, mas tem relação com o que acabou de ser dito ali sobre o processo somático, quando a Flávia falou, né? Foi na sequência. O bom é ter conversas como essa para criar fissuras nessas abordagens pedagógicas. Ai, lindo, né? É isso. É isso. É isso. E eu diria mais, eu vou repetir uma fala que eu falei antes também. Eu acho que a gente precisa, a gente, quem é a gente? Sei lá, estou pensando Porto Alegre agora, tá? Precisa sempre olhar para a gente tem diferentes realidades de dança. E tem algumas muito sólidas, e dependendo do olhar que eu olhar, até hegemônicas, onde essas maneiras de fazer são moeda corrente. Não são mais uma questão se tem validade ou não. É bom pensar assim também, a gente continuar validando o modo de fazer, tipo, eu diria avançando o modo de fazer. E como é bom a gente poder dialogar, né, Tati? Poder trazer essas questões para o diálogo, porque eu acho que é uma das formas mais potentes que a gente tem, né? Como a Sami disse, de criar essas fissuras, né? Porque dialogar é dar abertura, né? É dar abertura, né? É flexibilizar, né? E isso é bakhtiniano também, se encontra, né? Eco lá em Bakhtin também.
né, quando a gente lê. A Samira, e a Lu Paludo tinha falado sobre a questão do negociar, né? Essa flexibilização tem relação com essa negociação, de a gente negociar, que ela mencionou, né? A negociação. A Sami disse assim, um pensamento em dança com dança na dança. É bem isso, né? Sim, é um pensamento dançante mesmo, Dança, né? e aí traz aquela noção do dentro e fora, né? Não, tá aqui, tá em todos os ângulos, né? Todos os É. ângulos de leituras possíveis me levou para esse lugar, essa reflexão dela. E tem essa ideia, né, que eu acho que é uma imagem que nos ajuda sobre. Tem uma imagem sobre a qual a nossa cultura não está constituída. Aí é coisa muito generalista que eu estou falando, tá? Mas a ideia de Uhum. que tudo está em movimento, que tudo é dialógico, que tudo é dialógico, de que tudo precisa dois para existir vida, como diz o Bakhtin que tu trouxe, né? Uhum. Essa ideia de que as coisas não permanecem nos seus significados, ela não é uma ideia Não é fixo. intuitiva no nosso, e não é intuitiva na nossa cultura. E Uhum. impossível, dança é movimento. É tão bobo dizer, dança é movimento, então nos ajuda a pensar Sim. isso. É uma coisa fundamental. Te deixa imbuir do que é estar dançando, do que é tu começar. Porque a dança não é só se mover, não é sobre exercício. Dança é tu se deixar transformar pelo movimento. Então, eu acho Uhum. que é aquilo que a Sami disse. É em dança, é sobre, é a partir de, eu não sei, a frase dela É. estava melhor. Aham. Exato. Bem Uma... isso. E o Douglas segue, né, pelo que eu entendi, nessa mesma atmosfera da reflexão, né? Me parece que esse crédito aposta no para um corpo que existe e vive antes de dançar é a negociação mais delicada de compartilhar quando alguém chega para aprender a dançar, né? tu tá aqui, Doug. É, É eu sei isso. que tenho uma vida para instaurar, sabe? Para continuar aprendendo a chegar a instaurar isso num ambiente de aula, num ambiente de ensaio, leva umas pauladas, às vezes ainda. Ai, agora eu senti uma bem recente. Assim. Como assim? E Já aqui eu vou até ler o que está rolando aqui junto para a gente não perder. tem Ai, muita coisa deixa eu legal baixar. aí. Para nós a dança, porque são só comentários, né? Aí dá para seguir mais dinamicamente. Para nós, a dança do ventre, esse pensamento é primordial. Sim, podemos seguir debatendo e vai rolar mais dança do ventre também aqui no Entre Vozes, vai seguir. Sim, Tati, tua fala é ótima porque preciso situar o lugar, o objeto da pesquisa, para então atualizar constantemente o acontecimento dançante, né? Que a gente começou falando sobre isso, a eventicidade, né? O lugar único, sempre em movimento. A gente começou, aliás, também falando sobre isso, né? E isso é legal. Vejam como todas essas partes do que a gente veio traçando se incorporam a esse todo desse momento aqui. É interessante de a gente ver, né? Esse movimento que é um movimento de conexão já, né? Uhum. Vão ganhando Aí corpo. depois, mas quando aplicamos a nossa aula, deixa eu ver, na nossa aula, todo o nosso background, que é cheio de técnicas somáticas, talvez a gente possa quebrar esse paradigma da palavra, nome, rótulo, soma vem antes, isso tu tinha Foi a lido coisa lá Deixa eu botar ali isso, na coisa da Lu Paludo, que falou da negociação. Aquilo me certo. remeteu a uma ideia que a gente discute com ela, assim, né? Que é quando eu falo desse desejo que o próprio nome somático se desmanche, né? Que existe, não, entender que existe uma transversalidade. Que eu tô dizendo. Se a gente pensa que o sentir é uma transversalidade para pensar a dança, e que isso possa ser tão geral, tão presente na pedagogia, que isso possa transformar as nossas pedagogias,
Estou querendo Uhum. afirmar a persistência das tradições de dança exatamente como elas são. Não se trata de cancelar balé, não se trata de Uhum. dança do ventre e todo mundo ir fazer dança contemporânea. Vou repetir aqui, eu não gosto de usar o nome dança contemporânea, Uhum. né? Então, eu acho que quando a Lu fala em A negociação Lu também fala bastante nisso, da questão do contemporâneo, do nome, né? e também de um respeito aos fazeres que estão aí, assim. Eu sei que muitos pares meus sempre me leram como alguém que estava querendo, sabe, como alguém iconoclasta. Eu nunca me vi nesse lugar, sabe? Eu Uhum. sinto a raiz do balé muito forte em mim, no meu corpo, vive se apresentando isso, e para mim é uma tranquilidade entrar nessas práticas. Eu vejo que elas só potencializam as danças que já estavam em mim. Uhum. E como essa forma de dizer, né, Tati, essa forma de dizer, a gente tem que, às vezes, também, a relação com a linguagem, né, como a gente diz uma dança, né, por exemplo, o cuidado que há de se ter para que a gente também não devolva na mesma moeda, né? É um pouco isso também, para que não pareça também que é trocar uma hegemonia por outra, né? É quase Uhum. isso se a gente não cuida, né? Se a gente também não estimula a compreensão de que é esse mundo heterogêneo, de diversidade, né? Que é só a questão de criar outras possibilidades também. Não é negar, né, uma tradição, não é negar para. Não, então eu não me toco mais com isso. Não, isso me constitui, essa voz me constitui. Mas há também outras maneiras, outras formas de criar, outras formas de expressar que vão Uhum. explorar outros modos que às vezes são desconhecidos até para a gente mesmo. Nem a Imagina. gente sabe como fazer, que aí entra até aquela questão do meu projeto, né? Nem eu sei que dança é essa que eu estou buscando. E tudo ok. Só que eu não vou renegar o que eu tenho. Muito pelo contrário. Para mim nunca se tratou, e aí eu queria dividir isso, sabe, com todo mundo que está aqui, é, uh, essa coisa, sabe, de ter sido lida como uma pessoa que estava sendo iconoclasta, negando dança, sempre me assustou, porque essa palavra nunca saiu da minha boca, sabe? Eu não digo coisas assim, eu nunca disse coisas assim. Uhum, Sempre foi uma vontade de, como eu disse antes, complexificar as danças, tornar elas. Cara, assim, ó, o que a gente fez lá na UERGS, por exemplo, né, no início dos anos 2000, que vinha alunos de todas as danças, a gente, de alguma maneira, estava dando conta, uhum, numa medida, desse acolhimento e um olhar respeitoso para cada dança e tentando dizer a gente precisa potencializar, pegar essas danças. Mas, naquele momento, o estranhamento era tão grande que a leitura era, estão querendo me negar, sabe? uhum. Aham. Mas é uma coisa de criar ambiente, agora já é outra época, acho que essas coisas estão mais suaves. Mas foram Uhum. bem desafiador trabalhar numa época, tu dizendo ABC e sendo lido 3, 4, 5, foi doloroso, sabe? Confesso que foi doloroso. Uhum. Por outros lados do campo, penso também que os rótulos, no melhor sentido, são super importantes. Sim, sim, sim. Sim, a gente também conhece e respeitar as especificidades, né? E aí sim, eu sou alguém da dança e faço questão de dizer que eu sou alguém da Uhum. performance, por Uhum. exemplo. Eu sou alguém constituída por balé, dança moderna, isso que se chama dança contemporânea, ou seja, pela dança ocidental. Eu não sou de outras danças e reconhecer isso. Eu acho que é isso, esse jogo de Uhum. ficar, conseguir dizer nomes mais precisos daquilo que eu faço e fazer as danças se formarem, não se homogeneizarem. É isso, Uhum. é disso que a gente acho que estamos É. falando da mesma coisa, né, Diego? Uhum. O Pega problema é o rótulo que a Civi voltou. O problema é o rótulo que engessa, né? Que a gente diz é só dessa forma. É dessa forma que se faz, esse é o correto e é isso, ponto. não admite Né? pergunta. É, né? Esse lugar do diálogo, né? E justamente o lugar do diálogo, quando ele não é explorado, a gente não dá esse espaço, aí é que é o complicado, né? Entender
que só existe uma maneira de acessar, né? De acessar nosso corpo, de acessar a dança, enfim. E a Cibi chegou num momento que eu estava justamente, eu ia pegar o comentário dela aqui. Sobre ela disse assim lá, ó, essa questão foi muito bem colocada quando falaste sobre a aula dos professores de Nova York, naquele momento que tu deu a referência lá. É, a amálgama com a dança muito bem feita e muito bem, deixa eu só ver, referendada. Uhum. Quando tu quiser falar alguma coisa, tu só me apita aí, tá, Tati? Que eu vou lendo assim na sequência. A Cibi continuou falando. Lembrei daquela história do estrangeiro que, não falando a língua do lugar em que se encontrava, foi levado ao manicômio. Sim, sim. E aí a Lu falou TCC da Jana Jorge, orientado pela Cibele lá na Unicruz. Não tá junto, né? Tá conectado naquele momento, porque tá na sequência. Sim, eu falei depois que vocês tinham falado ali do trabalho da Jana. Isso. É. Aí a Paula diz o seguinte, como se não se estendesse a dança, como se fosse possível desligar a chave que se vira. Sim, eu acho que é a respeito das conexões da soma, né? Que a gente estava falando lá. E o que o projeto... Isso, ótimo! De novo, por que o que vibra já está no espaço? Eu não... isso é uma boa coisa para desenvolver. Por que o que vibra já está no espaço? Peraí, agora a partir da pele para fora vira gesto puro, sem conexão com essa vibração. É um pouco isso. Puro Isso aí. Gesto. Isso é um passo de dança. E esse nascedouro de uma sensação mais interna não tem relação nenhuma com a mão que está aqui. A Cibi chegou agora, eu estava falando, Cibi, isso da questão do vibrar, que tu falou na última aula, inclusive, que a gente trabalhou isso, né? Associando com a ideia de silêncio, né? De pausa, né? O quanto o silêncio comunica, né? O quanto essa pausa comunica. A gente está aqui fisicamente, eu posso estar... Não estou em deslocamento propriamente, não estou fazendo um gesto, mas dentro de mim tem muita coisa comunicando, né? Então é um pouco esse contexto. Aí a Cibi disse assim, fazer as redes e aprender a ler o que as constitui. A Lu, gente, a dança é essa aventura de construção de vida inteira, é isso. E o Douglas disse, não é material escolar, que maravilha. Não é isso, né? Não é uma cartilha, né? E isso já é uma metáfora maravilhosa, né? Simples e bem didática, literalmente, né? A gente, como artistas profissionais de dança, tem que, né, estar dispostos a aguentar as coisas sem resposta e que precisam da colaboração de todo mundo para ser constituídas, né? E complexificadas. E a Sami falou assim, acho que essa questão, Mário, o pensamento dualista, ou é isso ou aquilo, isso que vemos que não mais combina com os dias de hoje. Tudo está em cruzamento o tempo todo, fazem parte de saberes e fazeres, certamente, é bem isso. Então a gente, é o que vem reverberando aqui durante a nossa conversa toda, né? É esse movimento todo. E aí a Paula... Fale. Que o Diego falou aqui, ó, que ele falou de novo, a nomenclatura também colabora para a constituição do campo. Sim, as definições, mesmo que provisórias, têm poder, né? E muitas vezes positivo, né? Eu penso, por exemplo, na discussão. A dança sempre lutando para se fortalecer entre as artes. A gente que é da dança sabe o quanto a gente quer ficar apagado. Vivem nos apagando sob o nome artes cênicas. Por exemplo, definir. Por que é importante afirmar dança e não artes cênicas, por exemplo? A gente sabe que é possível um monte de amálgamas, um monte de continuidades entre a dança e o teatro, entre a dança e o que a gente quiser. Agora, tem horas que é preciso afirmar este campo. E entender que isso é um jogo transitório também, né? E assim como eu gosto de dizer, não, eu não sou da performance. Tem toda eu quero ser chamada de performance. Não, eu sou da dança, porque eu estou construindo o meu campo
do qual eu saí, no qual eu aprendi tudo que eu estou dizendo. Eu não devo a outro campo a 99% do meu pensamento, né? Então eu preciso me afirmar da dança. E sim, eu vou afirmar o campo somático, porque tem muito a ser afirmado em nome desse campo ainda. Ainda não chegamos na... Classificá-lo, mas afirmá-lo. A gente ainda não chegou naquela fase que a gente pode viver, né? Não falar em somática, né? Temos que falar muito em somática ainda. Aquilo que tu disse, esse desejo, né? O dia que a gente puder entender que isso é a concepção, né? Que faz parte de tudo, né? Bem isso. Deixa eu só destravar o meu celular. Isso do nome, como a gente se apega às questões também, para além, claro, desse exemplo aqui, né? Mas como, entendendo agora o rótulo naquele sentido de engessamento, né? Como às vezes a gente se prende justamente na questão do nome, né? Na dança do ventre eu vejo muito isso também, essa preocupação em taxar, em dizer o que é e o que não é dança do ventre. E às vezes o exemplo que eu dou assim, bem grosso, tá? Bem grosso. Uma rosa no palco já não é dança do ventre, e não se faz isso, né? Então, botou uma rosa no palco, o que é isso? Epa, já tá virando outra coisa, já não é mais, né? Então, assim, isso dá muito o que falar, muito o que falar. E a Paula continua dizendo assim: a própria ideia de coreografia no contexto da experiência, na visão oriental, já é estranha. Nem vamos entrar na questão de ser possível chegar a um tárabe. Tá. Paula é da dança do ventre. Paula, vamos conversar. Vamos conversar. Coreografia no contexto da experiência. Tem o tárabe, né? Que é Há muitas problematizações em cima do tárabe, né? Eu me lembro quando eu comecei a dar aula de dança, que, grosso modo falando, tá? É um estilo, vamos dizer, de dança, dentro da dança oriental, que é subjetivo, assim, que ele toca profundamente nos nossos sentimentos, numa questão mais intimista, né? De a gente colocar para fora vamos dizer assim, uma poesia, né? Uma poesia mais interna, de deixar isso aflorar, né? E aí tem toda uma questão, claro, bem grosso modo, tá, gente? Estou falando aqui, bem grosso modo. Mas assim, aí tem aquela coisa assim, só quem dança tárabe é quem já é profissional, nível avançado, porque, né, ok. Só que para te poder também estimular isso, tu tem que ter tido recursos, aí eu vou falar de recursos, né? Recursos assim no sentido acesso à água, né? Eu lembrei do projeto Somos Água, que a gente tava conversando com a Cibele lá na aula. A água, esse universo de emoções e de sensações, como é que a gente vai conseguir colocar isso em evidência se a gente não cria espaços dentro da nossa rotina para que isso emerja, né? Então aí só o profissional é que passa a ter expressão, ele só vai ter a expressão poética quando ele é um professor famoso, um bailarino famoso. Quem começa no nível dito básico da dança do ventre não pode dançar um tárabe, e aí eu propus isso. Quando eu comecei a dar aula, eu disse assim, eu quero que as minhas alunas dancem um tárabe. Ai, mas como? É básico. No final, claro, a gente conversou, aceitaram, mas é muito isso, né? Eu não sei o que a Paula acha, mas é bem essa questão, né? Não pode, não pode. E aí, para mim é fundamental que esse dizer venha desde sempre, porque é aquilo, a expressão está sempre ali, né? Se trata de a gente se perceber, de a gente se sentir, de a gente se escutar. E isso deve ser buscado sempre, independente de qualquer nível, né? A Cibele, Marícia, a velha verdade, primeiro a técnica, depois a dança. É isso. De novo, o pensamento apartado, né? Isso é o pensamento apartado. Porque se eu entendo já em conexão,
Eu não coloco em níveis de aprendizado. Não se trata, quando a Sibeli diz uma frase, fala, Maria, fala, te cortei. Não, pode falar, pode falar. Não se trata de, com isso, a gente está dizendo, tudo é expressão, não precisa aprender nada, não Sim, precisa. sim. Não se trata disso. Se trata de ver que, bom, as coisas não são assim lineares. São muitos fenômenos de dança de um aporte diferente e todos vão ser construídos dessas duas experiências, desse algo mais e desse aprendizado cultural da dança, labutado, aprendido, né? Escola é um diálogo de novo. Isso. E já que a Paula é da dança do ventre aqui, ela disse assim: não se dança tárabe, né? Se vive o momento de tárabe. E sim, uma construção do sentir, exato. Só que a gente vai percebendo as pessoas tratando como é um estilo que a gente só está mais apto a dançar quando a gente já desenvolve certas habilidades, né? Então, aquela ideia de que um aluno, por exemplo, que está começando, não pode dançar um tárabe, mas se é um momento de tárabe, ele não pode ter um momento de tárabe? E se trata de construção de sentir, ele não pode ter um momento de tárabe? Entende? Não... É aí que eu quero chegar. É incalculável. Não é incalculável. Exato. Aí mas também a expressão pode ser uma construção técnica também, mas aí é justamente essa questão, é junto, não é apartado, né? É junto. Mas aí não daí o que é expressão? A gente estava falando, né? Expressão. Expressão e tárabe são a mesma coisa? Não. Enfim, dá uma outra live. Aqui vamos ver a sequência dos comentários. Técnica. A ideia de coreografia só foi possível quando da música gravada, a Paula inclusive falou, dando sequência. A Sami, sou do bando de louco, acho que a gente leu isso, né? Sou do bando de louco que pensa que dança é um modo de vida, sendo ela mesma, por movimento. Douglas, nossa, esse chacoalhão de que essa é uma realidade no mundo profissionalizado de dança é mas tão importante. E a Lu, gente, eu ia escrever aqui, mas estou... do bolo, que ela estava fazendo o bolo. Até o bolo está oficialmente registrado mais uma vez aqui, passou o bolo. Como é que tá o bolo, Lu? Depois tu conta pra gente, se tu voltar. Aqui, a Paula, já foi esse. Deixa eu só ver. Tati, se tu quiser ir indo os comentários daqui, lendo os comentários daqui, não sei. Não, agora eu acho que foi. Não, agora eu acho que foi. Agora eu acho que foi. Então, aqui. São várias coisas. Paula. Sou ruim manipulando esse negócio. Peraí. Diego, acho que. Julião, tem um monte de amigo legal aqui. Small Dance, você Samira. Na dança do ventre, esse pensamento é primordial. Aqui da Sami a gente já leu. Já foi, isso. Começou ruim mexendo nesse negócio. Eu achei um da Cib aqui, não sei, acho que a gente não contemplou ainda. Eu sigo me convencendo de que o rótulo é importante no título do projeto de extensão que coordeno, mas ainda beijo esse rótulo como provisório. Beijo, ficou legal, beijo. Não sei se foi proposital ou beijo. Mas eu gostei, aí depois ela botou, eu também gostei. Eu gostei do beijo. E aí já foi. Tá. Aí o Diego falou a coisa da importância do rótulo, sim, né? Dele dele poder constituir coisas para poder. De novo, né? É louco isso. A gente estava falando lá no início, o Diego ainda não estava. A gente às vezes fica assim, querendo dar forma para um monte de pensamentos e sensações que vêm, porque a gente também está falando de experiências, também está falando de um campo que é pouco falado, que é o campo da dança, de experiências de dança que são pouco faladas,
procurando encontrar e criar as palavras para isso. Esse processo de palavras e que vai permitir ela existir no mundo compartilhável é onde a gente vai poder disputar mais poder também para a dança. É imprescindível colocar no campo da palavra. E nesse sentido, os rótulos têm o mesmo papel. Eles são pé na porta para certos campos. Enquanto a gente está aqui lutando para... Observem, isso é uma coisa que botei, está lá na minha tese, tá? Mas observem como o nosso campo somático está sendo engolido pelo rótulo super comercial do mindfulness. Quem vai ganhar essa luta? Vamos apostar? Não vai ser a gente. É um rótulo que está chegando galopando, que deu forma para uma coisa que estava no ar. Olha como é importante um rótulo, gente. Né? Exato. E aí vai. E aqui, a Síbia, eu acho que eu li o comentário de baixo e não li o de cima, eu acho. Ela falou o seguinte, ó, não se troca o conhecimento técnico específico pela expressão. Daí ela diz, mas também a expressão pode ser uma construção técnica. Sim. E aí depois a Lúcia, agora vocês estão dançando. Ai, que lindo, eu também acho que nós estamos dançando. Todos nós estamos dançando aqui juntos. Sim, muito lindo. E, Tati, se tu me permitir, eu queria ler um trechinho de uma fala tua. Deixa eu ver. Deixa eu só ver o que o Diego falou. O mapeamento da dança atual nos mostrou como a nomenclatura é importante para nos conhecermos e nos reconhecermos artisticamente, sobretudo, certamente. Diego, e eu entendo que tu vai falar bastante sobre isso, né, daqui para frente. Eu acho muito importante, é um dado importante, legal de refletir e divulgar isso que aparece. Me interessa sobre isso. Tem uma outra pergunta que tu fez antes ali sobre uma pasteurização da dança contemporânea, né? Vamos fazer assim, eu acho que acho meio que faltou a gente conversar aqui, porque teve a conversa do Tarab também, técnica e dança, expressividade. E eu acho que essa coisa que o Diego perguntou ali, Tati, tu acha que uma pasteurização do que se entende e se pratica por dança contemporânea? Vamos dar uma falada sobre isso, mas de repente fala antes. Não, eu ia só, porque eu me lembrei quando tu falou, naquela live com o Rubielson, né? Eu me lembro que tu falou sobre formação e formatividade, né? E aí, citando a teoria da Lúcia Lopes, justamente como eu separei isso aqui, porque foi uma coisa que me tocou muito a tua fala ali sobre isso, e claro, sempre essa conexão com o Bakhtin, né? Entendendo isso, né? Então, tu falou sobre assim, ó. Bom, primeiro tu explicou, né? Obra de arte não é uma ideia que eu materializo numa técnica já existente. É um processo de dar forma. E isso é total bakhtiniano, assim. É justamente isso. E aí tu fala o seguinte, eu vou pegar um trechinho, vou dividir, se tu me permite, um trechinho da tua fala naquele momento. Olha só. Olha que lindo, gente. Eu não posso pegar um monte de passos e colar numa ideia. Eu crio criando técnicas. Né? O coração da obra está nesse formar. Como eu olho, né? Como eu olho e crio a partir das pessoas. Claro, tu estava dando um contexto de um grupo com o qual tu estava trabalhando. Então, como eu olho e crio a partir dessas pessoas, né? Como elas se criam, se apropriam das técnicas e compreendem na sua experiência e criam obras a partir disso. Isso é lindo, né, gente? Isso é lindo, né? Como a dança funciona nesse panorama cultural, né? Relação com outras linguagens, não a dança isolada. E é tudo isso que a gente está falando aqui, não a dança isolada. Né? Não é a técnica que mobiliza, é a própria vida que mobiliza, né? E aí a gente tem um mal de pesquisa, né? De uma concepção também de pesquisa, que é aquilo, né? Até anotei, mas é aquela concepção assim, ó, que a gente só procura o que a gente já sabe que vai achar, né? O meu orientador fala disso. Esse é o
que eu traduzo aqui como o mal da pesquisa, né? Quando a gente só procura o que sabe que vai encontrar, né? E quando a gente só busca o que a gente já sabia que estava lá desde o princípio, né? Então, o bacana é isso, e aí junto com o que a Lu falou da aventura, né? É a grande aventura. Eu acho que quando a gente também se formata ao pré-determinado, a gente se priva tanto, né, de tanta coisa maravilhosa que surge no processo, né? Que surge a partir do envolvimento, do engajamento, né? E aí, quando a gente pensa prática, a prática como pesquisa, né? É justamente isso, é dar voz para o que O que está ganhando nasce sentido ali. ali isso, Não exato, a minha naquela prática situação. provando uma teoria, mas ela até desafiando aquela teoria, ela se atualizando em coisas e abrindo possibilidades. Exato. Então é muito lindo, eu queria trazer essa tua fala, e teve um momento que aí eu me identifiquei com a tua fala, quando tu fala de um momento de crise, né? Que tu falou assim, que ficou difícil tu separar a tua identidade da dança, né? Dança como linguagem, jeito de pensar. Total, Bakhtin, total, minhas palpitou aqui, né? É justamente isso. E aí o Bakhtin vai falar justamente que tem uma diferença em termos de autoria. Quando a gente dança, a gente é autor, né? Eu parto dessa ideia. A gente está num processo autoral, né? E aí, para Bakhtin, existe o autor pessoa e o autor criador. E esse autor criador, nas palavras do meu orientador, que é o Adail Sobral, uma vez ele escreveu assim: o autor criador é uma outra pessoa. Como se fosse uma personagem, como se fosse uma personagem de si mesmo, quase uma outra pessoa. Então é um pouco isso. Quando eu danço, não sou mais eu, não é Marice. Não é Marice pessoa física. É uma posição enunciativa, valorativa, ideóloga, objetivada naquele contexto de dançar, né? Não é Marice pessoa. Assim como não é a Tatiana pessoa, não é a Cibele pessoa, é uma outra entidade, né? E essa pessoa, claro que vai estar lá junto, né? Mas ela não pode servir a pessoa, né? No seu aspecto biográfico, servir como base de interpretação da obra, base de interpretação do dizer. Que eu né? acho que eu ouvi. Então, eu vejo essas questões na dança. Né? Seria Sim. a mesma coisa que um autor produziu ali, por exemplo, se a gente pensa na literatura, né? Acreditar que tudo que ele está escrevendo é autobiográfico, né? Então, não é isso. Eu vi que você destacou uma frase do Bakhtin no teu perfil exatamente sobre isso, né? É sobre... Sim. Se é do autor, não passa de documentário. Era algo nessa linha, né? De documental, isso. É bem isso. Documental. Exato, E aí tu falou, e aí quando tu falou da tua história, que tu foi, justamente, tu disse assim, o panorama da dança, né? Pensando outras linguagens, né? Nessa conexão com outras linguagens, né? Não a dança isolada. E aí tu disse assim, que tu foi para o campo da comunicação social para dar conta disso, né? Então, isso é muito interessante, né? Então, é justamente isso. É entender as conexões, eu acho que é se permitir sentir as conexões, né? Porque as conexões estão aí, né? Eu acho que elas estão aí. A gente pode tentar se ensurdecer, né? Ficar surdo, mudo, mas elas estão aí à nossa disposição, né? E aí, claro, cada um vai. Aí, de novo, a beleza da heterogeneidade, né? E do caminho construído por cada um, né? Essa singularidade, né? De novo, a especificidade aí, né? A particularidade. Entender, e aí Bakhtin vai nos ajudar a ver justamente isso. Qual é o caminho de cada um? Não é o caminho certo e errado, nem o melhor, nem o pior. Nem melhor nem pior. E como é que Exato.
Aqui o Diego disse, essa ideia de autoralidade artística deveria ser mais e melhor explorada na formação em dança, especialmente do bailarino e da bailarina. Sim, a pessoa bancar a sua especificidade. Primeiro, compreender o que lhe constitui, compreender o que eu quero afirmar e o que eu quero não afirmar daquilo que me constitui até hoje, né? E ser instigado a... Como é que a gente educa para isso, inclusive? Para potencializar cada artista, seja ele bailarino, coreógrafo, professor, né? Agora eu fiquei um pouco temendo, acho que não sei se eu falei com coerência com o que tu estava dizendo e o que o Diego falou ali também. Mas acho que é por aí, né? É, sim, com certeza. E a gente está aqui refletindo, né? São perguntas, né? Eu acho que são esses questionamentos, né? Não tá aqui para... Não são as verdades absolutas, né, que a gente está querendo trazer e nem cristalizar. É esse convite para a gente refletir juntos, né, sobre isso. E um desafio de perceber onde estão as conexões também, né? Onde estão as conexões? A gente está construindo a conexão. Conhecê-las, né? E para isso a gente precisa de muito repertório. Precisa de muita carga cultural, inclusive, para reconhecer essas coisas. Para isso, muito debate, né? Precisa de uns dos outros. Muito, muito, muito. Necessitamos, né, dialogar. E, Tati, acho que eu tinha um trechinho aqui, deixa eu só ver. Eu queria fazer uma nota aqui. A Lúcia Lopes, é uma grande amiga que eu chamo de Tia Lúcia, tá? Ela está aqui com a gente, ela lembrou do Pareison. Sim, quando tu trouxe as coisas que eu tinha falado lá na live do Rubielson, eu pensei, preciso salientar isso. Essas falas que tu trouxe, eu estava ali explicando o pensamento do Luigi Pareison. Pareison, eu vou escrever o nome dele aqui. Isso, tu falou. Esse filósofo que constituiu essa teoria da formatividade, que por sua vez deu um nome ao Centro de Formatividade em Dança do Estado do Rio Grande do Sul, do qual eu e a Cibele fomos aluna lá em 91, e a Lúcia, essa que está aqui conosco, foi a professora, era a nossa professora de estética, que foi responsável por trazer esse autor para a gente. Tá? Então e ele ficou para mim como um autor querido, eu não me desgrudo dele, ele está lá na tese, e é desses autores, sabe, um pouco tipo o Bakhtin, sabe, Marice? Ele não ele não está aí super espalhado, ele é um autor mais periférico, talvez, e que a gente vai dando a mão e vai afirmando o pensamento dele. Mas ali era puro Pareison, os trechos que tu trouxe sobre a técnica que se constituindo a obra. Importante salientar isso. Mas siga, por favor. Não, eu vi que a Paula deu uma dica aqui para mim, que ela disse que, Marícia, já te falou sobre isso ontem na live com a Sade. Assiste puder. Sim, com certeza. Se tu tiver o linkzinho, depois passa para nós. Inclusive, eu coloco nas referências aqui dessa live também. Tá, gente? Todo mundo que quiser, né, contribuir com referências que tenham relação com o que a gente está tratando aqui, fiquem bem à vontade, tá? Podem me mandar. E, assim, Tati, só para concluir, assim, uma coisa que eu queria também trazer um aspecto. Em algum momento da nossa conversa, tu falou em medo, e eu também tinha selecionado aqui, tu vê como são as coisas, né? Eu não me lembro exatamente onde o medo surgiu. Eu acho que era justamente nessa questão do somático, né? Porque, pelo menos eu vejo, vou pegar esse mote, né? O somático, eu acho que as abordagens somáticas, elas nos levam para um lugar longe do senso comum, elas nos levam a sair das zonas de conforto e desconforto, eu diria, Sim. né? Elas nos levam para uma outra possibilidade de a gente se entender e de conhecer as coisas, né? Eu vou dar um exemplo, a Cibi que tá aí já sabe, mas eu falei do projeto Somos Água, aqui mencionei, né? Tem lá o documentário, depois eu vou colocar aqui, mas me chamou muita atenção que é um momento que ali Cibi, esqueci o nome completo dela, da Patrícia, que é a idealizadora do projeto, que ela dá acesso a crianças
águas naturais, né? Então, não as águas cheias de cloro, e sim esse contato, ela, né, propicia esse contato de crianças com as águas naturais, né? E aí, no início, me chamou a atenção da entrevista, né, quando as crianças falam, ante a pergunta, o que é água para você, né? O que é água? As crianças falavam assim, não sei, não diziam nada, ficavam pensando, né? E aí, à medida que o trabalho ali com a água foi realizado, né? No final, surgiam coisas do tipo, eu queria ficar para sempre na água. Os peixes têm sorte de viver lá. Que bonitinho. Então, eu acho que para mim a somática é muito. Trabalha nesse nível. O quanto, quando a gente não tem conhecimento, a gente desconhece certos caminhos, eu uso isso metaforicamente para falar sobre a somática, né? Quando a gente está numa aula de dança e a gente não se conhece, a gente desconhece partes de nós mesmas, a gente tem medo, né? Muitas vezes. Medo desse sentir. Medo, e isso vai formando também dentro da gente, cristalizando uma ideia do que seja dança e o que não é, né? Aquela ideia, se eu tô lá no chão, eu não tô dançando, né? Sim, e no momento sim. que eu acho que para mim tá tudo aí junto, tá tudo aí conectado. Então, quando eu perco esse medo e eu paro de racionalizar o processo, né? Eu vou me permitindo conhecer. Ali, Patrícia Furtado de Mendonça, fundadora do Aquamata. Depois eu vou colocar todas as referências aqui direitinho. E a Marit super bota, maravilhosa toda Super bota. Obrigada, Tati. Vou colocar, com todo prazer. O vídeo Somos Água, que eu estou falando. Então, assim, é lindo, é linda essa transformação quando a gente se permite sentir. E através, claro, de uma condução, existia ali uma pessoa, né, em que aquelas crianças confiavam, né, que estava ali ajudando nesse processo, né, e a importância daí de uma pessoa que também vai trabalhar isso, né, de forma responsável, respeitosa, sensível, né? Não é também de qualquer jeito, né? Quando a gente, não é só também deitar no chão, não, tem toda uma condução aí responsável, né? Então, é um pouco isso, e aí o medo vira outra coisa, né? A gente tem o medo, mas aí a gente se permite, a gente vai abrindo, né, as brechas e isso vai nos levando a outras possibilidades, né? E aí, se vocês me permitem também, bom, tá lá no documentário, né? Eu vou ler um trechinho, só um pouquinho. Pega ele para mim, por favor. Eu vou ler um trechinho que fala sobre isso, que fala sobre essa questão do medo. A Civi, claro, já conhece, mas eu acho que vai ser muito bacana de trazer para cá. O que é o relato, um trechinho só do relato da Patrícia, então. Ela disse assim: o desafio não é não ter medo, é viver com ele. Depois ele se transforma em outra coisa. As crianças, no caso ali, né, elas enfrentaram o próprio medo e descobriram uma outra água. E se descobriram podendo estar nesta outra água. Isso é lindo, né? Então, assim, eu terminaria assim, a minha parte aqui, né? Isso para mim traduz muito de. Para mim é uma metáfora do que é a somática para mim. Se eu pudesse, assim, eu acho que desse trabalho, sabe? Desse trabalho de não negar uma tradição e outros modos, mas de criar a partir dessa referência que a gente tem outros caminhos, outros olhares, outras possibilidades, né? Como eu já vinha dizendo, né? E aí, eu até botei aqui, né? Isso sou eu, tá? Outras possibilidades de acesso à sabedoria do corpo, que é única para cada um de nós, né? Sim. Priorizar esse espaço, esse maior espaço
para criação e para experimentação. E por isso a gente às vezes tem que perder o medo, né? Tem que baixar a guarda, né? Eu acho que é um pouquinho isso. Bacana, Marice. Que monte, que monte. É, a gente tem tempo ainda, não? Temos. Não temos. Gente, que loucura! Não, nós temos. 10 minutos por uma hora. Gente, 5 minutos nós temos. São todos teus. São todos teus. Tá, eu gostaria de falar sobre isso. Eu acho que é muito bacana isso que tu trouxe, sabe? É muito importante esse tema. Eu vejo que o meu caminho todo de bailarina que buscou isso e de professora é o de encontrar toda vez que eu vou dar uma aula, toda vez que eu vou propor algum ensaio, se trata de dar algum lugar, alguma pequena janela de experiência em que ela possa ser surpreendente e ao mesmo tempo reconhecível, que ela não signifique uma entrada num lugar aterrorador. Uhum. O aterrorador, ele, né? Como é que eu dou pequenas pistas para que a pessoa possa ter daquela pequena, que aquela experiência possa se tornar significativa para ela e encantadora para ela e desperte a curiosidade dela com essa possibilidade de mundo que venha quando tu abre essa portinha, né? Então, isso é uma questão pedagógica. Como é que tu... Agora, eu te falei, né? Eu estou fazendo essa formação em Somatic Experiencing e eles têm um termo que eu acho muito feliz para dar conta desse fenômeno. Eles falam da necessidade de, numa prática, tu criar continente. Tu garantir no início que a pessoa tem suporte, ela tem espaço nela mesma para suportar aquela novidade, aguentar aquela novidade. Tu dá conforto, tu saber se a pessoa, no caso é uma prática que tu faz sentado, assim, em 2 cadeiras, tipo consultório, sabe? Mas a gente pode estender isso para uma prática de dança com certeza. A pessoa está confortável nessa posição que ela está? O que ela sente quando está comigo? Quais são os recursos no corpo de memória, na memória do corpo dela que trazem uma tranquilidade quando ela se ativa de medo? Então, tu saber mediar essas experiências para ela poder se tornar significativa, para ela não ser termos da experiência somática, para ela não ser traumática para ti, né? E eu sinto assim, antes desse aporte, desse termo do continente da experiência somática é uma técnica específica, tá? Educação somática é o guarda-chuva. Antes disso, né, eu sei que sempre foi essa preocupação. Porque aí chamo a Lúcia de novo lá no Centro de Formatividade em Dança, né, Cibele? Nós tínhamos uma aula que era então chamada de expressão corporal, mas que era basicamente uma aula de educação somática, antes que a gente soubesse desse nome. Uma professora luminar que a gente teve, que se chamava Maria Angélica Villagrán, a argentina, a gente teve a sorte de ter aulas com ela. E eu lembro que na época era assustador. Eu tinha 18 anos por aí e eu entrava naquela aula, eu me interessava, mas eu produzia o que eu tinha, né? Eu entrava nas experiências e eu sentia que a professora ficava aflita com o que a gente trazia. Ela dizia assim: Angélica, por que vocês fazem tudo de pé esticado? E eu pensava, mas eu acho que eu não estou esticando o meu pé, o que está acontecendo? Eu vivi esse lugar de grande estranhamento, que eu sei que os meus alunos de primeiro semestre, na época que eu dei aula na faculdade, também sentiam. Então, eu tive muito para mim que eu queria ser uma pedagoga que conseguisse trazer um lugar de conforto para poder ter uma pequena experiência que traga esse maravilhamento. A ideia também se fala muito lá no universo da experiência somática do menos é mais, de fazer isso de maneira pequena. Esse pequeno pode ser uma grande janela para uma próxima conexão. Então, essa ideia tem para o que dá suporte para entrar no desconhecido. E isso eu fui ganhando. E aí, quando eu fui estudar lá na Trisha Brown, falta um minuto. Falta um minuto agora. Tá, enfim, Tati, lá eu tinha continente vai e a questão cortar. É como é que a gente cria continente. Não, eu vou abrir para agradecer e
se tu quiser concluir essa tua ideia, a gente vai para lá. Se não te preocupa, eu vou lá para agradecer. Tu vai lá para Não, lá? eu vou para lá para agradecer. Eu vou Tá. lá para agradecer. Vou lá Tá? contigo. Porque Tá bom? foi. Tá bom.